E aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindos ao Código 171. Hoje eu vou te contar uma história que quando eu ouvi pela primeira vez, eu pensei que não era possível, sabe? Eu pensei assim, isso tem que ser ficção. Só que não é, é real. Ela aconteceu aqui no Brasil nos anos 2000. A história é de um cara que se passou por... Olha, presta atenção, tá? Ele se passou por filho do dono da Gol Linhas Aéreas, guitarrista dos Engenheiros do Havaí, policial do BOPE, líder do PCC e até olheiro da seleção brasileira. Ele chegou a dar entrevista no Jornal Nacional fingindo ser outra pessoa, e o mais absurdo, ele conseguiu fazer isso por anos. O nome dele é Marcelo Nascimento da Rocha, mas todo mundo conhece ele como Marcelo VIP. E hoje ele ganha vida dando palestra sobre como identificar golpes. Sim, você ouviu certo. Senta aí porque essa história é do Brasil. Marcelo nasceu no Maringá, Paraná, em 1976. Família de classe média, nada extraordinário, mas aos 8 anos ele viu o pai morrer de infarto em casa. E segundo ele mesmo conta, foi ali que alguma coisa mudou. Ele começou a querer viver outras vidas, ser outras pessoas, experimentar o que ele nunca poderia ser sendo só o Marcel. Aos 16 anos, ele aplicou o primeiro grande golpe. Se passou por sobrinho do dono da aviação Pluma e viajou de graça pelo Brasil inteiro. Quando descobriram, em vez de parar, ele pensou: opa, funciona. Vou fazer de novo. E fez, muitas vezes. Mas o grande diferencial de Marcelo não era mentira, era a preparação. Ele estudava a pessoa que ia fingir ser, decorava nomes, datas, detalhes técnicos e falava com propriedade. E aí, ninguém duvidava. Nos anos 90, Marcelo morava em Curitiba, perto de um aeroclube, e ali ele descobriu que adorava aviação. Começou a fazer aulas, fez brevet de piloto privado, mas não tinha grana para pagar. E aí apareceu uma oportunidade. Traficantes da região precisavam de alguém para fazer voos entre o Brasil e Paraguai. Contrabando, armas, drogas, dinheiro. E Marcelo topou. Ele passou anos fazendo isso. Inclusive enganou uma patrulha do DEA na Colômbia. Fingiu ser piloto comercial em missão humanitária e eles acreditaram. Mas essa fase da vida dele não era o golpe mais famoso. Isso era só o aquecimento. Em novembro de 2001, em Recife, Pernambuco, acontece o Recifolia, basicamente um carnaval fora de época. Uma festa enorme, cheia de celebridades e camarotes VIPs. E Marcelo decide: eu vou entrar nessa festa como VIP. Mas ele não tinha grana, não tinha convite e não conhecia ninguém. Então ele se passou por Henrique Constantino, filho do dono da Gol Linhas Aéreas. E funcionou. Ele ficou 4 dias no Recifolia, conheceu Carolina Dickmann, Marcos Frota, Joana Prado, deu entrevistas ao vivo para o programa do Amaury Júnior, falando sobre a companhia aérea como se fosse o dono. Todo mundo acreditou. No último dia, ele alugou um helicóptero, voou para o Rio de Janeiro para encontrar celebridades de novo. E foi no aeroporto Santos Dumont que a Polícia Federal estranhou. Peraí, quem é esse cara? E ele foi preso. No julgamento, até o juiz e o promotor riram da história, mas ele foi condenado. Mas o golpe da Gol foi só o mais famoso. Marcelo VIP teve dezenas de identidades. Ele já foi policial do Tigre, Batalhão Especial do Paraná, ficou hospedado na delegacia, andou de viatura e fez prisões, olheiro da seleção brasileira, ele dizia que trabalhava para o técnico Carlos Alberto Parreira, e até campeão de jiu-jitsu no Exército, onde também vendeu carros, motos clandestinamente. Em 2005, ele cumpriu a pena em Bangu e lá rolou uma rebelião. Marcelo assumiu a identidade de Juliano, líder da facção. Deu entrevista no Jornal Nacional como porta-voz dos presos. E os presos acreditaram que ele era o líder de verdade. Depois, ele orquestrou uma fuga e escapou e foi recapturado semanas depois no Paraná. Marcelo foi preso 12 vezes em 12 estados diferentes, condenado a 15 anos por estelionato, falsificação e lavagem de dinheiro. Cumpriu pena em Cuiabá entre 2009 e 2014. E na prisão ele escreveu um livro, VIPs, Histórias Reais de um Mentiroso. Isso aqui lembra um pouco a nossa última história, né? Do Jordan Belfort. Contou tudo.
todos os golpes, o livro virou documentário em 2010 e em 2011 virou um filme com Wagner Moura. Hoje, Marcelo Nascimento da Rocha é empresário de eventos em Cuiabá. Dá palestras sobre persuasão e identificação de golpes, faz consultoria para bancos e empresas sobre antifraude. E ele diz: "Não me arrependo do que fiz, não fiz mal a ninguém." Bom, tecnicamente ele não matou ninguém, mas enganou, manipulou e fraudou. E hoje ele lucra contando essas histórias. Olha, a história do Marcelo Viff me deixa com sentimentos misturados, porque, por um lado, é impressionante. O cara tinha um talento absurdo para atuação, persuasão, inteligência social. Se ele tivesse usado isso de forma legal, sei lá, seria um ator, vendedor top, palestrante desde sempre. Mas ele escolheu o caminho errado e enganou muita gente. Celebridades, empresários, polícia. E hoje, ele dá palestras como se fosse um exemplo de superação. Escreveu o livro, que virou filme, e ganha dinheiro contando a própria história criminal. Isso é redenção? Ou é capitalizar em cima do erro? Eu não sei. Mas o que eu sei é o seguinte: a maior arma do golpista não é a mentira, é fazer você querer acreditar. E Marcelo Vipp era mestre nisso. Esse foi o episódio 8 do Código 171, e esse foi um pedido especial. Meu pai sugeriu contar essa história. Se você curtiu, me ajuda de 3 formas. 1. Segue o podcast. 2. Avalia com 5 estrelas. 3. Manda pro teu amigo que ama filme brasileiro, porque essa história virou um filme mesmo, tá? E ele tá na Netflix. E semana que vem a gente volta com a história da crise de 2008 e de Michael Burry, o cara que viu tudo antes de acontecer. Beijão e até lá.